Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos dizer juntos esse Lucas 17:32? Lembrai-vos da mulher de Ló. Irmãos, quando a gente para olhar para a profundidade da palavra de Deus, em conteúdo, em assunto e em princípios, é simplesmente algo maravilhoso. Em um único versículo da Bíblia, a gente consegue extrair lições as mais profundas e as mais preciosas. Pastor Davi Gomes, uma vez, ele pregou o ano inteiro sobre João 3,16. E todo domingo eles tinham que dizer lá na igreja João 3,16. Foi pregando. Lá assim, pelo terceiro, quarto mês do ano, um irmão chegou para ele e falou: pastor, quando é que o senhor vai parar de pregar sobre João 3,16? Ele disse: o dia que nós entendermos a profundidade daquele amor contido no João 3,16 e conseguirmos colocar pelo menos um pouco dele em prática em nossa vida, aí eu paro de pregar. O quanto a gente tem aprendido a respeito da história dessa mulher de Ló. No nosso primeiro contato com essa história, nesses últimos dias, nós tiramos algumas lições preciosas. Vimos que possuir privilégios religiosos não salva a alma de ninguém. Essa mulher era casada com um homem que a Bíblia diz que era muito íntegro, era sobrinha de um homem que foi chamado de o pai da fé e também amigo de Deus, Abraão. Essa mulher hospedou anjos de Deus na sua casa. Essa mulher deu de comer a esses anjos de Deus. Essa mulher segurou nas mãos desses anjos. Mas isso não foi suficiente para salvar a alma dessa mulher. A salvação de uma pessoa exige muito mais do que privilégios. E os nossos privilégios, eles podem ser valorizados, sim, mas não podemos nos acomodar e confiar neles. Nós temos a Bíblia, isso é um privilégio para nós. Nós estamos lendo aí nos nossos devocionais que muitas tribos indígenas do nosso Brasil não têm a Bíblia em seu idioma. Quem aqui leu sobre isso? Vários irmãos leram nos devocionais da campanha 40 dias de jejum e oração. Muitos indígenas ouvem falar sobre Jesus, se convertem, mas não têm acesso à Bíblia. Ou têm apenas pequenas porções da Bíblia em sua tradução, em sua versão, lá para a língua indígena. E nós muitas das vezes temos a Bíblia e achamos que isso é um direito nosso. Isso não é um direito, mais do que um direito, é um privilégio para a gente. Meus irmãos, a gente tem um templo que a gente pode se reunir livremente, abertamente. A gente pode cantar, a gente pode cultuar a Deus. Muitos cristãos ao redor do mundo não têm esse privilégio. E às vezes a gente se esquece que isso é um privilégio que muitos não têm. A igreja perseguida é uma realidade. Se você acha que isso não acontece nos dias de hoje, procure na internet um site chamado Portas Abertas, onde eu acompanho quase que semanalmente muitas informações da perseguição religiosa que ainda há no mundo. Nós não conhecemos isso aqui na pele, mas ao tomar conhecimento que existem lugares onde acontece, isso deve nos levar a ver como um privilégio a gente ter essa liberdade, poder sair de casa, vir aqui. Que coisa boa, irmãos. E às vezes a gente não valoriza isso. Às vezes a gente faz pouco caso disso. Isso é muita coisa. E a gente deve abraçar e valorizar. No entanto, esses privilégios não são suficientes para a nossa salvação. Você pode abraçar todos esses privilégios, mas se Jesus não estiver aqui dentro, a sua situação continua ainda de um miserável pecador perdido e condenado. Mas, pela graça de Deus, quando nossos olhos espirituais são abertos, a gente pode transformar esses privilégios em um direito, porque a gente recebe a Cristo e pelo direito de Cristo a gente se torna um filho de Deus. Domingo passado nós refletimos sobre o pecado desta mulher, a mulher de Ló. Qual foi o pecado desta mulher?
A Bíblia diz que quando Deus decidiu destruir as duas cidades, Sodoma e Gomorra, esta mulher, seu marido e suas filhas moravam na cidade de Sodoma. E a ordem de Deus foi clara, dada aos anjos, que foi transmitida a eles naquela noite. Olha, amanhã de manhã vamos ajuntar tudo e sair dessa cidade, porque vai descer fogo do céu e vai queimar essa cidade. E vocês devem sair e não podem olhar para trás. Foi essa a determinação dada por Deus por meio dos anjos. Eles estão saindo, já estavam a uma certa distância, os anjos levando pelas mãos. Enquanto o anjo segurava as mãos, estava tudo sob controle. Eles não olharam para trás, mas quando os anjos soltaram as mãos deles, a Bíblia diz que a mulher, Gênesis 19, 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Quando eu me peguei relendo essa história essa semana, novamente, eu fiquei me perguntando por que, enquanto eles estavam segurando nas mãos dos anjos, essa mulher não olhou para trás. E muitas lições podem sair, inclusive, disso. Uma delas é que Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente olhar para onde a gente quiser. Deus nos dá essa capacidade de enxergar, ter visão, e a gente pode ver o que a gente bem entender, que acha que deva ver. Uma outra lição também que pude extrair a mais ao pensar nessa mulher olhando para trás, é que o quanto nós precisamos estar agarrados e juntinhos com o Senhor, porque enquanto esta mulher assim estava, ela não olhou para trás, mas na hora que ela teve a sua mão desconectada, desligada, quando ela perdeu a comunhão, a intimidade, essa mulher caiu. Mas uma terceira lição ainda, eu gosto de 3 coisas, não é? A qual pude aprender e pensar um pouco sobre ela, é que Deus nos conduz e coloca pessoas para caminhar conosco, é verdade. Mas chega algum momento da nossa vida que a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas. Chega algum momento que a gente tem que olhar com os nossos próprios olhos. Chega algum momento que a gente tem que ter a nossa própria intimidade com Deus. O quanto a gente pode aprender com o pecado desta mulher, para a gente não cometê-lo. Mas nesta manhã, nessa mensagem, acho que a gente termina hoje. Pensando na vida desta mulher, a mulher de Ló, a qual Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria pensar em 2 coisas com os irmãos. Primeiro, o contexto em que Jesus fez esta advertência. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós já falamos sobre isso, mas o contexto é um contexto de juízo final. Jesus vinha falando sobre as coisas que aconteceriam nos últimos dias que estivesse próximo à sua segunda vinda. É esse o contexto. Jesus estava falando sobre o que aconteceria no mundo quando estivesse perto do fim do mundo, para o retorno dele, para buscar a sua igreja e para de uma vez por toda tacar fogo nessa terra. Essa semana pegou fogo num poste lá perto de casa e eu pensei assim, será que esse mundo está acabando? Será que o fogo... Isso me preocupou muito. Eu falei, peraí, se o fogo já está queimando, a Bíblia diz que Deus vai tirar os seus servos antes de tacar fogo, e se está queimando e eu ainda estou aqui, peraí. Isso me levou a pensar e ficar preocupado. Eu comecei a investigar a minha vida e fazer uma autoanálise. Mas voltando aqui ao contexto, Jesus vinha falando sobre como seria o mundo nos últimos dias, antes do fim do mundo. Jesus alertou várias vezes sobre as pessoas estarem preparadas para a sua segunda vinda, para a sua volta. E o que ele está fazendo aqui é isso, preocupado com os seus discípulos. Jesus deixa muito claro que a segunda vinda dele será repentina. O verso 23 de Lucas 17 diz assim, nos dias em que antecederão a segunda vinda de Jesus, vos dirão, ele está ali, ele quem? Jesus está aqui. Mas aí Jesus diz, não vades nem os sigais. Jesus está fazendo uma advertência aqui, para a gente ficar ligado e tomar cuidado, porque nos últimos dias surgirão falsos cristos
falsos cristãos, falso evangelho, falsas igrejas, falsas denominações, falsas bíblias, falsos religiosos, falsos líderes, falsos pastores, falsos crentes. Jesus diz, olha, preste bem atenção, tenha discernimento para não ser enganado, porque surgirá um pseudo-evangelho, um evangelho falso, um evangelho fajuto, um evangelho água com açúcar, um evangelho que não condiz com o verdadeiro evangelho. E Jesus chama a atenção dos discípulos para lembrar dos dias de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que da mesma maneira como foi repentino nos dias de Noé, apesar de Noé pregar durante mais de 100 anos, apesar de Noé cumprir o seu papel de pregar a mensagem ao povo e pregar as tábuas da arca, preparando assim aquele grande barco para a salvação de si e sua família e de um casal, de cada um dos animais do mundo. Apesar desse tempo ter sido um tempo de preparação de Noé, que pregava para as pessoas também se prepararem, de repente, quando ninguém esperava, a Bíblia diz que os céus se rasgaram em chuvas, em águas, e desceu, e choveu. E choveu 40 dias e 40 noites, até que toda a terra ficou coberta de água. Foi repentino, de uma hora para outra, subitamente. E quando se refere aos tempos de Noé, o que Jesus tem em mente é que os seus discípulos devem ficar em alertas, eles devem ficar atentos, porque a sua segunda vinda será num dia normal, será num dia tão normal como um outro dia qualquer. Será num dia que você talvez tenha saído de casa para levar seu filho na escola, ou tenha ido para o trabalho, e de repente Jesus volta naquele dia. Não vai ser dado na internet um aviso, olha, daqui 10 minutos, prepare-se, estejam todos nos templos, nas igrejas, reunidos, porque Jesus vai voltar. E vocês vão assistir isso ao vivo e a cores, no mundo todo agora. Você não vai receber nenhum aviso, nem eu, de que será daqui 10 minutos, ou daqui 1 hora, ou vai ser amanhã. Será repentino. Subitamente Jesus voltará como um relâmpago lá no céu. De repente, a volta de Jesus. E quando isso acontecer, quem tiver tomado a sua decisão, tomou. Quem não tiver tomado, infelizmente, se perdeu. Porque perdeu a maior de todas as oportunidades. Da mesma forma que as pessoas zombaram de Noé naquele tempo, muitas pessoas hoje também zombam de nós. Tanto é que essa doutrina é a menos acreditada, a segunda vinda de Jesus. Aí fora do meio dos crentes, as pessoas não acreditam que Jesus vai vir segunda vez. As pessoas até acreditam que esse mundo um dia possa se acabar, mas elas não conseguem crer no que a Bíblia nos diz, que tão certo como Jesus veio uma vez, ele virá uma segunda vez para buscar aqueles que se arrependeram. E uma das considerações que eu faço também a respeito dessa preparação para a segunda vinda de Jesus, a qual Jesus vai se referir a Noé, e ele se refere agora aos dias de Ló, é quanto à corrupção geral na terra. Jesus diz que, assim como nos dias de Noé, assim como também foi nos dias de Ló. O que Jesus quer dizer ao mencionar os dias de Ló agora é a respeito da corrupção geral na terra. Jesus diz que assim como foi nos dias de Ló, quando desceu fogo do céu e queimou a cidade de Sodoma, uma cidade que ficou historicamente conhecida pela corrupção, principalmente
pela corrupção moral. Sodoma é lembrada em toda a história como a cidade da imoralidade, a cidade da homossexualidade, a cidade da perversão sexual, a cidade da adulteração do sexo, a cidade onde as pessoas, elas perverteram completamente a ordem natural das coisas. Sodoma é lembrado assim. E Jesus vem dizer para os discípulos que a sua segunda vinda estaria marcada também por algo que ocorreu lá atrás, como nos dias de Noé e como nos dias também de Ló. Meus irmãos, eu não sou tão velho, eu fiz 40 anos esse ano, mas eu me lembro de que na vila, no distrito onde eu morei até 6 anos atrás, na minha infância, homossexuais não era capaz de encher uma mão, pelos que a gente ouvia dizer. Não enchiam a mão. Eu me recordo assim de algumas pessoas, mas não enchia uma mão. Hoje a coisa está tão esquisita e tão estranha, que homem, macho, homem, do sexo masculino mesmo, e que seja homem, está ficando coisa, bastante difícil, está quase raro. Se você está casado com um homem, agradeça a Deus por isso e fala, que bom, casei com um homem, porque eu estou com medo, porque agora até os evangélicos também resolveram virar homossexuais, muitos. Até os evangélicos agora entenderam que não, que isso aí não tem nada a ver mesmo, e que a gente pode, homem vira mulher, mulher vira homem, a gente pode fazer essa confusão, essa paranoia. Esse assunto hoje, ideologia de gênero, o ser humano pirou a cabeça de vez, está doido. Tem mulher se transformando em homem para se casar com outro homem que se transformou em mulher. Gente, é o chamado agora transexuais, porque o negócio de homossexuais ficou para trás já. E a transexualidade é o assunto da vez, é o tema hoje em debate, e as pessoas estão hoje aí entrando por esses caminhos. Ideologia de gênero, de que o ser humano nasce sem uma definição de sexo. Ele nasce e a certidão de nascimento tem que ficar em aberto, Rodrigo. Para quando ele definir, se ele é homem ou se ele é mulher, aí ele volta ao cartório e fala assim, escolhi, é isso aqui. Gente, que loucura, que doideira. Isso é muito para a minha cabeça. A menos que eu olhe isso por um prisma espiritual, um olhar bíblico, e entenda que esse é um dos sinais evidentes de que o fim se aproxima, que esse mundo está virando uma grande Sodoma, a menos que olhe para esse mundo dessa forma, eu não consigo entender o que está acontecendo. Mas se a gente olha para esse mundo pelo olhar da palavra, a gente diz, glória a Deus. Não pela corrupção, pela imoralidade, mas pelo cumprimento da palavra. Jesus diz, nos últimos dias, quando estiver perto da minha segunda vinda, este mundo será conhecido como a grande Sodoma. A grande Sodoma. E aí, em cima disso, Jesus vai dizer dessa depravação moral nos dias de Ló, e ele vai destacar a figura da mulher de Ló. Então, nessa segunda parte e parte final dessa mensagem, eu quero me deter agora, então, na situação de despreparo da mulher de Ló. Jesus está falando sobre a sua segunda vinda, o dia do juízo final, a necessidade de estarmos conscientes de que isso vai acontecer. Em algum momento da história, Deus vai romper no calendário e vai colocar um ponto final nessa terra. Vai retirar os salvos e vai queimar este mundo. E aqueles que estarão perdidos serão levados para a perdição eterna no inferno.
Esse texto é um texto de juízo. Juízo. É falta de juízo não considerar a advertência séria desse texto. Então eu quero me deter agora, neste momento final, nessa situação de despreparo dessa mulher, a mulher de Ló. Diz a Bíblia que ela transformou-se, ao olhar para trás, numa estátua de sal. Nós não sabemos com muito detalhe sobre como foi isso. Tudo que sabemos é que ela fez assim e se converteu numa estátua de sal. Não sabemos se ela ficou convertida com a cabeça virada para trás, como aquela estátua que eu comentei semana passada, de um corredor no Canadá. A estátua dele foi feita com a sua cabeça virada para trás, porque na linha final, quase chegando, ele olha para trás e é ultrapassado pelo outro lado, pelo que estava em segundo lugar. Nós não sabemos se essa mulher congelou, pá, cabeça virada para trás. Não sabemos se foi com o corpo todo virado para trás, também não sabemos. Tudo o que sabemos é que essa mulher morreu. Morreu na hora, subitamente. Não deu tempo de fazer nada. Não deu tempo de pensar em mais nada. O que aconteceu com essa mulher aqui é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Não se transformar em uma estátua de sal, não é isso que eu estou querendo dizer, mas pode também, isso pode repetir. Acredito que na história não se repetiu esse feito assim. Mas, nesse sentido de morrer subitamente, isso aqui acontece todos os dias. A pessoa toma um tiro, que não é no coração, é na cabeça, vai no cérebro, pum, apagão geral na hora. Bateu de carro, a cabeça virou um pastel, caiu no meio do asfalto de moto, veio o caminhão, passou em cima, o cérebro espirrou lá longe, 10 metros, eu já vi isso acontecer. Trágico eu, né? A pessoa infartou e deu aquele AVC, né, simultâneo assim, pum, apagou. Não deu tempo de pensar, não deu tempo de raciocinar. Não deu tempo nem de agonizar a morte. Porque o corpo pode até ainda ter ficado debatendo por um tempo, e eu já vi pessoas acabando de morrer, vi uma pessoa que acabou de morrer num acidente de carro, e ainda assisti ainda uns 2 ou 3 minutos, e eu percebia que o coração estava batendo, e muito sangue saía, e até que ele, de fato... Mas talvez naquela hora pode ser que ele tenha tido tempo de pensar, raciocinar. Não é o caso dessa mulher e não é o caso de muitas pessoas. Mas eu te pergunto, você sabe como que você vai morrer? Você sabe? Eu não sei. Se eu pudesse escolher, eu escolheria. Você, se pudesse escolher, você escolheria? Se eu pudesse escolher, se Deus me desse esse privilégio de poder escolher, primeiro eu ia escolher não morrer. Falar, Senhor, assim como fez com Enoque, com Elias, faz comigo também. Poxa, né? Vai andando até que o Senhor tomou para si. Vê uma carruagem de fogo, um carro passa assim, né? Tipo, de flecha assim, e leva para o céu. Ou ser chamado enquanto está dormindo. Você dormiu aqui nesse mundo e acordou no paraíso. Gente, isso é coisa de Deus. Isso deve ser muito lindo. Mas para isso a gente precisa estar preparado. Mas a gente não sabe como será. A gente não sabe se vai ter alguns segundos, alguns minutos para a gente poder se acertar, se corrigir. E aí a gente olha para a história dessa mulher e vê o perigo da gente viver de modo despreparado. Que perigo, meus irmãos? A gente viver despreparado. Essa mulher subitamente morreu, perdeu a sua vida. A despeito de tudo que ela pôde ouvir, testemunhar e até fazer para Deus, ao receber aqueles anjos na sua casa, ao hospedá-los ali, mas ainda assim, ela não estava preparada. A mesma mão divina que primeiramente concedeu a vida àquela mulher, tomou a vida daquela mulher num piscar de olhos. O mesmo Deus que deu a vida a ela ao nascer, Ele tirou a vida
naquele momento em que ela se converteu numa estátua de sal. Que perigo há! Que perigo de a gente ser alertado, ser advertido sobre o juízo, sobre estar preparado e ainda assim continuar despreparado. Eu me lembro de algumas pessoas na própria Bíblia, gente que foi alertado várias vezes. Faraó viu os milagres que Moisés executou. Por que aquele cara não se converteu, gente? Corá, Datã e Abirão, eles ouviram Deus falando no Monte Sinai, se perderam. Ofni e Finéias eram filhos do sumo sacerdote de Deus e até serviram no templo, se perderam. Saul presenciou a plenitude do ministério de Samuel, se perdeu. Acabe, com frequência, ele era advertido pelo profeta Elias, se perdeu. Absalão desfrutou do privilégio de ser um dos filhos de um homem chamado de um homem segundo o coração de Deus. Isso não é pouca coisa. Belsazar, o rei, teve o profeta Daniel ao seu lado. Ananias e Safira, Ananias e Safira foram batizados, foram membros da igreja, entregaram dízimo, entregaram ofertas, mas numa diferença de 3 horas de um para o outro, este casal morreu e se perdeu. Judas Iscariotes, nem precisa dizer o que aconteceu, comeu no prato que Jesus comeu. Ajudou a cuidar das coisas de Jesus, era tesoureiro do grupo, mas se perdeu. A despeito de todos os avisos, todos os alertas que receberam, se perderam. A pergunta que faço nesta manhã é: será que nós estamos preparados? Amós 4,12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Um segundo perigo que eu vejo aqui nessa história também, estou quase terminando, é o perigo de ser quase salvo. Essa mulher foi quase salva. Diga aí para quem está do seu lado, cuidado com o quase. O quase é perigoso. Essa mulher quase foi salva. Quase, ficou no quase. A senhora Ló, ela chegou muito perto da salvação. Ela havia sido levada para fora de Sodoma, foi colocada no caminho do escape. Ela estava quase lá, nos portões da outra cidade, a cidade para onde eles iriam, a cidade de Zoar. Bastava dar alguns passos a mais, mas quando ela olha para trás, ela pereceu tanto quanto os habitantes de Sodoma. Sabe o que a gente aprende aqui? Que a pessoa que não foi salvo pelo quase, ele vai para o inferno do mesmo jeito que o pior dos pecadores dessa terra. Essa é a tragédia do quase. Alguém quase salvo é alguém completamente perdido. Alguém quase dentro é alguém completamente fora. Os que estiveram quase salvos não serão em nada diferente dos que sempre estiveram completamente condenados. Eu pergunto para você, que diferença faz? Que diferença faz quem perdeu o ônibus por 2 minutos e quem perdeu o ônibus por 10 minutos? Faz alguma diferença? Nenhuma. Perdeu do mesmo jeito. O que perdeu por 2 minutos quase conseguiu, mas não conseguiu. Está na mesma situação, está a pé. Não foram. Terceiro perigo. Primeiro perigo, ser advertido, mas continuar vivendo despreparado. Segundo, ser um quase salvo. Terceiro, não acreditar no juízo divino.
A maioria dos estudiosos da Bíblia, teólogos, pessoas que se dedicam a estudar de maneira mais profunda a Bíblia, eles concordam que o que fez esta mulher, de fato, olhar para trás, foi a dúvida que essa mulher tinha a respeito da palavra de Deus, a respeito da ordem de Deus, a respeito do juízo de Deus. Essa mulher, no fundo, ela acreditava naquele Deus bom e maravilhoso que não permite que coisas ruins possam acontecer. Essa mulher era dessa teologia. Essa mulher não era capaz de acreditar que o mesmo Deus que é bom, ele é também justo. Essa mulher não era capaz de acreditar que o mesmo Deus que é rico em graça e misericórdia é o Deus que também se ira contra o pecado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente hoje crente seguindo a teologia dessa mulher e acha que Deus é muito bom e que Deus não julga, que Deus não faz juízo. Essa mulher pensava no fundo isso. Ah, Deus não vai queimar. Gente, essa mulher podia pensar, olha, dizem que Deus ama as pessoas, dizem que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Como é que Deus vai mandar fogo sobre uma cidade? Essa mulher duvidou de uma parte do caráter de Deus. Talvez ela tenha acreditado no amor de Deus, mas tenha duvidado no juízo de Deus. Talvez ela tenha acreditado na misericórdia de Deus, mas deixou de acreditar na ira de Deus. E a misericórdia de Deus e a ira de Deus, muitas das vezes a linha que as separa, ela é uma linha muito fina. O mesmo Deus que age para conosco em misericórdia, para conosco, para com o pecado, ele despeja toda a sua ira. E talvez a evidência mais forte disso e mais real tenha sido na cruz, quando ele foi capaz de desamparar o seu próprio Filho amado, justo, perfeito e santo. Mas quando sobre ele estava o pecado de toda a humanidade, a ira de Deus contra o pecado foi capaz de fazer Deus como que virar as costas para o seu próprio Filho por alguns momentos. Deus se ira contra o pecado e por isso haverá um juízo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Porque todos nós, Paulo disse aos Coríntios, um dia compareceremos diante do tribunal de Deus para prestarmos conta do que fizemos, quer seja pelo corpo, quer seja pelas nossas palavras e até também pelos nossos pensamentos. Juízo. Essa mulher, no fundo, ela não acreditava no juízo divino. Ela perdeu o juízo ao deixar de acreditar no juízo de Deus, de que Deus julga e Deus condena, e Deus não consegue compactuar com o pecado. Irmãos, eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: a morte é uma experiência que pode variar de pessoa para pessoa em forma, mas todos morrerão e passarão pelo juízo de Deus, cedo ou tarde. E eu peço a Deus que todos os crentes, e peço a Deus por todos nós aqui que temos ouvido esta advertência, este alerta, para que nós possamos aplicar essas coisas aos nossos corações, que nós nunca nos esqueçamos da história desta mulher, a mulher de Ló, que a gente não se esqueça que os privilégios não podem nos salvar. Luz e conhecimento, pregações fiéis, meios abundantes de graça e a companhia de pessoas santas são apenas uma ponta das grandes bênçãos e vantagens que nós podemos ter. Felizes são aqueles que os têm, mas no final de tudo há uma coisa sem a qual privilégios são inúteis: é a graça de receber o Espírito Santo que vem sobre nós quando a gente se converte de fato a Cristo. A esposa de Ló teve muitos privilégios, mas não teve a graça de Deus em seu coração.
A religião dessa mulher, ela foi vivida por conveniência, talvez para agradar o seu marido, e não por um verdadeiro relacionamento de sincera obediência a Deus. A Bíblia diz que houve um momento entre Abraão e Ló que eles tiveram um conflito, foi um pouco atrás isso, e os empregados de Ló e empregados de Abraão não estavam combinando. E Abraão propôs então a Ló: olha, a situação está difícil. Ló diz: então vamos nos separar, eu vou para um lado, você vai para o outro. Deus tem um chamado para a sua vida, e aí para onde Deus te levar, de repente não é o lugar para onde eu preciso ir. E Abraão chegou nesse acordo e disse para Ló assim: olha, Ló, escolha para onde você quer ir. O lado que você escolher, Ló, você pode escolher. Eu sou mais velho, sou tio, mas te dou esse privilégio. E a Bíblia diz que Ló escolheu as campinas de Moabe. As campinas de Moabe foi a região de Sodoma e Gomorra, por ser uma região mais atraente aos olhos. Quem sabe? A Bíblia não diz isso, mas quem sabe Ló não fez esta má escolha por influência de sua mulher, já que ele era um homem íntegro. Essa mulher perdeu um grande privilégio de ter se casado com um homem íntegro, mas ter ido se queimar nas chamas do inferno. Fique ligado, preste bem atenção, não viva a vida de qualquer maneira, esteja preparado, porque Jesus pode voltar, vir aqui segunda vez a qualquer momento, ou nós poderemos ser chamados para estar diante dele a qualquer hora. E a pergunta que se faz é: você está preparado? Isso não tem nada a ver com idade. Eu sou jovem, sou adolescente, aí não tem que pensar nisso. Se você tem aí uma idade de raciocínio, de juízo, já começou a saber o que é o certo, o que é o errado, tem 6, 7 anos, nós como pais temos esse compromisso de preparar os nossos filhos. Eles têm que estar preparados. Por isso a gente precisa levar muito a sério o nosso relacionamento com Deus. Que Deus possa nos abençoar e que a gente lembre todos os dias a mulher de Ló. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, como nós te agradecemos, Pai. A tua palavra, ela é tão preciosa. Ela é o alimento que nós tanto precisamos. Senhor, nesta manhã nós olhamos novamente para esse aviso deixado pelo Senhor Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Senhor, podemos perceber o quanto a gente precisa estar preparado, porque o Senhor é um Deus de amor, mas é também o Deus de juízo. O Senhor é o Deus de toda a graça, mas é o Deus da ira contra o pecado. E a gente precisa, Senhor, a gente precisa estar diante do Senhor com a nossa vida em dia, com a nossa realidade espiritual mudada. Muito obrigado, Senhor, por esse ensino precioso de Jesus, para a gente se lembrar dessa mulher, e que nenhum de nós seja pego, despreparado, desprevenido, mas que a gente possa levar a sério a nossa fé, o nosso relacionamento contigo. É a oração que nós fazemos, Pai, agradecido por tudo, e oramos assim, no nome de Jesus. Amém.